da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Everaldo, caro diácono Anderson, senhor prior, irmãos desta venerável Ordem Terceira, Nossa Senhora do Carmo, na presença adorável de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e sob a proteção do manto castanho de Nossa Senhora, que aliás, que pende em nossos ombros em forma de escapulário, fixemos o nosso coração neste momento na consideração da realeza de Nossa Senhora. Sim, a nossa boa Mãe do céu, caríssimos, que na sua ladainha, primeiramente, nós invocamos com os títulos de Mãe e Virgem, também é a mais excelsa Rainha. E sendo assim, hoje, a invocaremos especialmente como Rainha dos Confessores. Primeiro, caríssimos, é bom considerarmos que no decorrer da história do cristianismo, essa devoção à Nossa Senhora cada vez mais profunda, não é? Foram compostas diversas ladainhas em formas de súplicas para pedir o auxílio da Mãe de Deus, mas também para tecer a ela, não é? Os mais belos elogios à sua maternidade divina e virgindade perpétua. E assim dizem muitos autores piedosos que a ladainha que conhecemos hoje surgiu a partir das peregrinações dos cristãos que iam visitar o santuário da Santa Casa de Loreto, na Itália. E por isso mesmo essa ladainha, ela tem o nome de ladainha lauretana, como nós conhecemos hoje. E foi nesta casa então, que hoje está em Loreto, foi nesta casa que Nossa Senhora recebeu a visita do arcanjo Gabriel e onde viveu por muitos anos a Sagrada Família de Nazaré. Mais tarde, por volta do século XIII, bem sabemos, os cristãos sofreram com a perseguição dos muçulmanos e ficaram impedidos de visitar esta casa lá na Terra Santa. E então, os anjos transportaram miraculosamente a singela casa de Nossa Senhora para a região da Croácia e mais tarde a levaram para a cidadezinha de Loreto, onde está hoje. A nossa oração então da ladainha deve seguir como que um caminhar em direção ao lar de Nossa Senhora. E enquanto caminhamos nessa peregrinação espiritual, enquanto rezamos, vamos suplicando a Deus o perdão de nossos pecados e vamos louvando a Santíssima Trindade. E então, seguimos invocando Nossa Senhora como Mãe de Deus e Virgem das Virgens para obter o seu maternal amparo na peregrinação de nossas vidas. Assim, nesse caminho, vamos como que enumerando os títulos e elogios feitos a Nossa Senhora, alguns tirados da Sagrada Escritura, como Torre de Davi, Arca da Aliança, outros tirados da tradição, como auxílio dos cristãos, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores. E tudo isso é concluído com o reconhecimento da sua realeza. E por isso, seguimos a nossa ladainha, invocando a Mãe de Deus e nossa como Rainha. Aquela que abriu as portas do mundo para a salvação, ao dizer: eis aqui a serva ou a escrava do Senhor, é reconhecida, na verdade, como Rainha do céu e da terra. Ela que amou ser uma simples serva, foi coroada pela Trindade Santa como Rainha. Então anjos, patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos reconhecem a realeza daquela que deu à luz o Rei dos Reis. E como é bom rezarmos então assim a ladainha, deste modo, refletindo assim. Porque enquanto rezamos, fazendo essa peregrinação espiritual a Loreto, a casa de Nossa Senhora, a humilde casa que serviu de palácio para a nossa Rainha, vamos nesse caminho nos unindo então aos anjos, aos patriarcas
e santos do Antigo Testamento, os apóstolos e santos do Novo Testamento, enfim, vamos nos unindo também nesse caminhar para a casa de Nossa Senhora, aos nossos santos de devoção, todos unidos debaixo do mesmo manto real de Nossa Senhora. E assim, a oração da ladainha, ao concluirmos o nosso terço diário, o nosso rosário, ou aqui, quando cantamos solenemente nesta novena, torna-se para nós, na verdade, como que uma viagem para o verdadeiro palácio real que é o céu, onde Nossa Senhora está coroada pela Santíssima Trindade como Rainha do céu e da terra. E assim, contemplando tamanha realeza, vamos nos deter por alguns instantes na sua invocação de Rainha dos Confessores. Geralmente, entendemos confessor como aquele padre que escuta os nossos pecados para nos dar a absolvição sacramental desses mesmos pecados. Porém, esse termo possui um outro significado quando estamos falando dos santos confessores. Confessar, aqui, quando falamos dos santos confessores, diz respeito àqueles que dizem em voz alta, publicamente, não assim somente as próprias faltas, mas na verdade as maravilhas da graça divina que os libertaram, que o libertou dos seus pecados, escravidões, vícios e impertinências. Santo Agostinho, quando escreveu o seu livro, bem conhecido por nós, intitulado Confissões, deixou claro que a confissão da qual fala no livro não se refere tanto ou apenas à declaração das suas faltas, mas também à proclamação dos louvores. Por isso, essa obra é um composto de elevações religiosas, pedidos de perdão, ação de graças e louvores ao Senhor. Eis a confissão de Santo Agostinho. Então é nesse sentido que a igreja chama de confessores os santos que por suas palavras e ações louvam constantemente a Deus com todo o amor possível, segundo o ensinamento de nosso Senhor, que nós bem conhecemos lá do Evangelho de São Mateus. Nosso Senhor diz: não há nada de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. E o que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. E ainda, um pouco adiante, diz nosso Senhor que quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Por isso, os mártires poderiam também ser chamados de confessores. Afinal de contas, eles derramaram seu sangue por amor a essa profissão de fé. Mas vejam, a confissão do martírio é tão especial que basta a eles o próprio título de mártir. E a igreja reserva então o título de confessor para aqueles que deram um grande testemunho de amor a nosso Senhor, sem ter, entretanto, derramado o seu sangue, sem ter sofrido o martírio. E sendo assim, a liturgia da igreja prefere chamar de confessores, não é, os homens santos. E as mulheres são designadas pelos títulos, né, de virgens, santas mulheres, religiosas, penitentes, enfim. Desses homens santos, a Santíssima Virgem é considerada também rainha, não apenas porque nela eles se inspiraram ou se inspiram para a confissão de amor e ação de graças, louvor, testemunho, mas também porque podem contar com sua proteção constantemente. Nos momentos difíceis ou diante das tentações, sempre estão a ouvir a voz da Virgem Mãe, que lhes diz ao coração: fazei tudo
o que ele vos mandar. E este fazei tudo o que ele vos mandar de Nossa Senhora é que vem constantemente ao nosso coração nos momentos em que estamos em dúvida, ou nos momentos em que estamos sofrendo tentações, enfim. Os santos, eles já têm tamanha proximidade com Nossa Senhora, que a sua rainha basta tocar desse modo o seu coração. Fazei tudo o que ele vos mandar. E assim, afasta do coração desses homens qualquer má inclinação, qualquer tendência ao pecado, qualquer tendência a trair a palavra e os ensinamentos de Nosso Senhor. E assim eles correm para abraçar a santa lei de Deus, os ensinamentos e conselhos de Nosso Senhor com todo amor, bastando essa única ordem da sua rainha: fazei tudo o que ele vos mandar. Assim, sabendo que a realeza de Maria Santíssima é deduzida das suas relações com Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei por direito de tudo criado, visível e invisível, no céu e na terra, os santos sempre afirmaram que as prerrogativas de Jesus Cristo têm todos os seus reflexos na Santíssima Virgem, sua mãe admirável. Sendo, por exemplo, Jesus o autor da graça, sua mãe é a dispenseira e a intercessora de todas as graças. Um belo exemplo disso pode ser colhido da vida de São Felipe Neri, que um dia, conta, não é, o padre Galone, o seu biógrafo, certa vez, um cardeal amigo muito importante para a igreja na época, o cardeal César Barônio, se encontrava enfermo, à beira da morte, e a sua enfermidade chegou a tal ponto que ele já não conseguia, não só se levantar, aliás, ele já não conseguia tomar alimento. E naquele século XVI, onde o protestantismo avançava e levava muitos para a heresia, e enganavam tantas e tantas pessoas, o cardeal César Barônio estava fazendo um grande empreendimento. Estava escrevendo uma importante história da igreja para mostrar aos cristãos como que eles deveriam voltar daquela heresia, porque afinal de contas a verdadeira igreja é a igreja católica fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, enquanto ele escrevia essa obra, ficou doente. São Felipe, vendo a importância dele terminar esta obra para o bem da igreja, um dia colocou-se de joelhos próximo à cama do cardeal e começou a rezar, pedindo a Nosso Senhor que por misericórdia tirasse César Barônio daquela condição. E ele teve um êxtase. São Felipe viu então Nosso Senhor no céu, sentado no seu trono. E aí então o santo pensou: agora está fácil, já que eu estou vendo Nosso Senhor, conseguirei essa graça. Porém continuava rezando e Nosso Senhor simplesmente permaneceu ali, sereno. E parecia que as suas orações então e suas preces não estavam adiantando, nem mesmo diante dessa visão celestial. Foi quando o santo olhou para o lado de Nosso Senhor e viu Nossa Senhora coroada, sua mãe e rainha. Neste momento, São Felipe começou a pedir a Nossa Senhora que intercedesse pela saúde do cardeal. Nossa Senhora apenas olhou para Nosso Senhor e no mesmo instante o cardeal Barônio se colocou de pé novamente. Esta é a relação que os súditos têm com a sua boa rainha. Esta é a amizade que os santos confessores chegam a ter com Nossa Senhora, a tal ponto que isso alegra o coração de Nosso Senhor ao sabermos que nós temos na sua mãe, na sua rainha, a mesma confiança que Ele próprio, sendo Deus, teve. Pelo reflexo, caríssimos, da realeza de Jesus Cristo, seu Filho, Nossa Senhora, ela é rainha do céu e da terra, dos anjos e dos homens, das famílias e dos corações dos justos e até mesmo dos pecadores que na sua misericórdia real encontram perdão e refúgio. Lembra um piedoso padre
devotos de Nossa Senhora, que é um fato histórico, impressionante. A longa e interminável procissão de santos que procuram em Nossa Senhora e Maria Santíssima seu modelo e segurança. Esses são os confessores. Ordens e ordens religiosas nascem do culto e inspiração mariana. Os agostinianos, servitas, cistercienses, os premonstratenses, olivetanos, os frades pregadores, enfim, podemos dizer especialmente os carmelitas, em cujas tradições consta que receberam das mãos de Nossa Senhora, rainha, o hábito religioso com que deveriam vestir. Seria uma tarefa até impossível de cumprir, não é? Se quiséssemos elencar o nome de todos os santos fervorosos, devotos de Nossa Senhora e que confessaram, nesse sentido, não é? Os louvores de Nosso Senhor. Mas o sentimento de todos se resumiria bem com as palavras de um desses confessores, São Bernardo. São Bernardo disse, né? Com todas as fibras do coração, com todos os sentimentos de nossas entranhas, com todo o nosso ardor, veneremos a Maria, pois esta é a vontade daquele que quer que tenhamos tudo por Maria. Eis a digna rainha daqueles que no livro do Apocalipse aparecem profundamente inclinados, depondo as suas coroas diante do trono do Cordeiro, dizendo em voz alta: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e majestade, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. Todo o testemunho dos santos confessores nascem do maior de todos os testemunhos e florescem como que um canto de louvor à majestade divina. E este testemunho não pode ser outro, senão o testemunho da sua rainha, da rainha dos confessores, quando disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós, ao copiarmos o exemplo dos santos confessores, nos colocamos assim, debaixo do manto protetor de Nossa Senhora, e ouvimos as ordens dessa rainha, e sem medo, porque ela jamais nos daria outra ordem, senão aquela que sempre deu a todos os santos, que com coragem ergueram a sua voz para proclamar a sua fé, ergueram a sua voz para combater as heresias, ergueram a voz para converter tantos e tantos pecadores, ergueram a sua voz nas missões, nas perseguições, e sem medo nos deram tamanha herança e convite para fazermos parte desse mesmo reino, onde nosso Senhor dá a vida por nós, para que possamos um dia estar lá com Ele no céu. Nossa Senhora vai estar sempre, sempre tocando o nosso coração com essas palavras, nos convidando à confissão da nossa fé. Sempre tocará o nosso coração dizendo: fazei tudo o que Ele vos mandar. Certamente, cumprindo as ordens, e esta ordem da nossa excelsa rainha, poderemos, com muita facilidade, até, apesar de estarmos aqui neste vale de lágrimas, poderemos até com facilidade chegar ao céu, porque próximos a Nossa Senhora, ouvindo os seus conselhos, o caminhar para o céu aqui nesta vida passa a ser para nós como que um canto de uma ladainha, porque no nosso dia a dia, nas nossas fadigas do trabalho, dos estudos, nas fadigas que exigem o nosso dever de Estado, nós vamos como que caminhando com Nossa Senhora, caminhando com os anjos, com os santos, com os nossos santos de devoções e todos os santos, cantando essa ladainha, como que em direção, então, a essa casa de Loreto, que já não é mais, não é, essa simples casa de Loreto que temos aqui na Itália, mas o verdadeiro palácio da Rainha dos Confessores, que é o céu.
Que a nossa vida, então, debaixo da proteção de Nossa Senhora, seja isso, um caminhar para o palácio real, um caminhar para o palácio da nossa rainha excelsa. Quando cantarmos a ladainha, ou quando rezarmos a nossa ladainha diariamente, depois do Santo Rosário, façamos sempre com esse espírito. Estamos indo, acompanhado dos anjos e dos nossos santos de devoção, à casa de Nossa Senhora. E certamente, copiando deste modo os santos confessores, chegaremos um dia à pátria celeste para contemplarmos nosso Senhor e Nossa Senhora. Nossa Senhora, Rainha dos Confessores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.